Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delvis, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um IEM que eu acabei comprando mais para experimentar e eu fiquei tão surpreso que eu juro pra vocês que por um bom tempo ele acabou sobrepondo o meu principal IEM, que é um Yanyin Canon 2, custando apenas uma fração do preço. Hoje eu vou falar sobre este garoto daqui que está na minha mão, que é o Clinical e Truffear Zero Red, cara. E me surpreendeu, vale a pena ressaltar, assim, que isso aqui é um fone, assim, sensacional. Todos os aspectos, tanto quanto no aspecto de música, mas principalmente, como vocês sabem que aqui eu foco, no aspecto de games competitivos. Então vamos começar a falar sobre as características físicas dele, né? Que em linhas gerais ele tem esse shell aqui com acabamento em vermelho, que é um acabamento bem bonito, vale a pena ressaltar, né? Verdade seja dita, o foco dessa câmera é meu mas vocês estão vendo mais ou menos, é bem bonitinho. Eu acho que o único aspecto físico que eu não gosto tanto dele, o primeiro é, obviamente, o nozzle, né, o cano, né. Mano, não é um cano isso aqui, é uma tora. Tipo, ele é bem largo. Eu tenho orelhas pequenas, meu canal auditivo não é muito grande e ao mesmo tempo eu consegui usar ele, eu consegui usar por um certo tempo, mas vale a pena ressaltar que também não é a minha experiência mais confortável de fone, tá? E outra coisa que me frustrou bastante, vocês podem perceber que eu tô com um cabo aqui diferenciado, e o motivo que eu tô com um cabo diferenciado não é porque o cabo que veio com ele é um cabo ruim, no quesito de qualidade de som, é um cabo que entrega qualidade e é isso que importa. Acho que cabo é uma coisa muito placebo, mas eu troquei porque eu nunca gostei dos cabos da Truffear, sabe? Eu tenho um Hexa também e eu odeio aquele cabo de coração, assim, eu acho péssimo. Principalmente porque minha orelha é pequena, a maneira com que ele faz a curva, o gancho, né, pra poder pegar aqui atrás da orelha, eu acho que ele não contempla a gente com orelhinha, entendeu? E isso aqui ele acaba sendo um pouco mais maleável, então ele acaba respeitando um pouco melhor esse quesito pra mim. E não só isso, mas eu acho que a qualidade do cabo, tipo, não é aquela coisa que transmite muita confiança, assim, por mais que tenha uma qualidade de som, não tem qualidade de construção. E como consequência, acabei pegando as aqui da Triple Win no próprio AliExpress. Mas fora isso, vale a pena ressaltar aqui a maneira que ele conecta. Ele tem um conector com recessão, né? Não sei se vocês podem perceber aqui. Tem um degrauzinho, sabe? Então, você tem que garantir que o cabo que você vai comprar, ele vai acabar respeitando esse degrauzinho daqui e vai encaixar certinho no buraquinho. Lá ele tá mostrando certinho aqui o LR, mostrando o lado direito e esquerdo, então isso dá uma ajudada, né? E essas são as características físicas dele. Tecnologias, o que temos aqui? Então, comparado ao Zero Blue, né, o original, basicamente é a mesma configuração de drivers, né? São dois drivers dinâmicos, mas a maneira que o Clinical acabou fazendo a engenharia desses drivers, ele alega que tem menos distorção. E olha, a experiência que eu tenho realmente, eu não experimentei o Zero original, mas o Zero Red realmente é uma coisa que, tipo, é um som que ele é limpo de distorções. Porque distorção é uma coisa muito perceptível, você percebe que faz aquele, sabe? E isso aqui, tipo, é só limpo nesse quesito, assim, realmente ele não tem nada de distorção. E pelo preço que ele cobra, pô, é muito legal, é muito bom. Antes de falar de jogo, vamos falar brevemente sobre música e a tonalidade desse fone, né? A tonalidade desse fone, quando você não está com este adaptadorzinho daqui, que é o adaptador de 10 ohms, né? Eu esqueci de falar pra vocês. Isso aqui nada mais nada menos faz com que, quando você conecta, você muda a assinatura sonora do fone. O Clinical mesmo explicou como que isso funciona, mas eu vou primeiro entrar nos aspectos de som sem o adaptador e depois eu vou explicar o que o adaptador faz. Sem o adaptador, ele é um fone de ouvido neutro natural, muito natural, mas ele não é uma neutralidade chata. Porque o que acontece? Quando você pega o neutro, por exemplo, eu já tenho o Hexa, eu tenho o Moondrop LAN, que são dois fones que eles têm uma neutralidade assim mais forte, o LAN até um pouco mais brilhante, né? Um pouco mais enfático assim nas altas frequências, mas a grande questão é, ele acaba tendo uma maior naturalidade. Os sons parecem soar como eles deviam soar, e isso é muito legal. Então, se você é um cara que tá buscando uma coisa natural, putz, esse fone daqui é muito legal pra isso. Muito legal mesmo. E o que acontece com esse adaptador de impedância, né? Quando você acaba acrescentando resistência, que impedância é nada mais nada menos que resistência. Quando você acaba acrescentando resistência no fone ou na cadeia do seu fone de ouvido, você acaba mudando a maneira com que ele soa. Mas a maneira que ele soa é por falante, nesse caso, né? Por exemplo, se você pega um fone de ouvido grandão, ele só tem um falante, né? E aí, quando você coloca uma coisa de impedância diferente, ele pode alterar o som. Tem muita nuance, tá? Eu tô simplificando pra carambas aí. Mas dependendo de como for a interação de impedância do fone de ouvido com a fonte, seu amplificador, seu celular, que seja, ele pode mudar
a maneira com que o falante responde, né? E o que o Clinical fez? Cada um dos falantes, os 2 drivers, né, dinâmicos, cada um deles tem uma impedância diferente. De uma maneira que quando você coloca esse adaptador daqui, ele interage só com um dos falantes que faz o grave. Um dos falantes é o falante principal, que ele acaba manuseando a grande maioria das frequências, enquanto um dos falantes dinâmicos, ele fala que é o subwoofer, que basicamente é o que acaba dando mais trabalho, né? Ele acaba puxando o peso do grave, né? E quando você acrescenta isso aqui, faz com que os graves criem ênfase, né? Porque aí o falante do subwoofer, ele acaba ganhando volume da maneira que você acaba colocando esse adaptador de impedância. Então, quando você faz isso daqui, repentinamente o fone de ouvido é um fone de ouvido muito mais empolgante, mas empolgante assim de tipo de corpo. Ele cria grave, ele cria soco no grave, ele não acaba inchando, porque às vezes você pega um grave de algumas coisas e fica inchado. Eu acabei pegando, por exemplo, o fone da KZ pra poder experimentar, um KZ muito danis, tá? Não é, tipo, nem dos mais famosos. Não vale nem a pena ressaltar esse modelo, porque, tipo, mano, não precisa se preocupar, esse fone daí, tipo, já deve ter sido descontinuado. Quando você pega os fones da KZ, eles têm uma ênfase no grave, mas porque ele especificamente era péssimo, dava aquela inchada mesmo. Isso aqui não chega a inchar, e pra ouvir música, isso aqui é meu método predileto, cara. Mesmo assim, é uma coisa que eu adorei pra escutar música. Parece que as músicas, elas criam vida, elas criam calor de uma maneira que me apaixonei. Eu me cativei, assim, demais. E esse adaptador também, ele faz maravilhas pra jogo. Tipo, eu concordo com o Fresh Reviews, que é um gringo que faz muito review de IEM pra games, e eu concordo com ele que sem o adaptador de impedância, ele é, tipo, uma notinha meio medíocre. Mas quando você introduz isso daqui na cadeia, os passos criam relevância. O ambiente, ele cria mais peso, sabe? Eu acho que a grande questão é das frequências dos passos mesmo, sabe? O próprio jogo, ele também vira mais engajante, ele vira mais imersivo. Que, por exemplo, eu sou um cara que joga muito Overwatch, casualmente eu tô jogando bastante Deep Rock Galactic, e volta e meia eu jogo Team Fortress. No caso do Team Fortress, passos realmente nunca acabam sobressaindo, mas isso aqui dá uma ênfasezinha bacana. No Overwatch eu senti uma coisa legal, tá? Então são 2 jogos de tiro que não são Battle Royale, então não consigo falar muito sobre jogos que são mapa aberto, com palco sonoro gigantesco, tá? Mas nesses mapas um pouco mais fechados, ou arenas que a gente fala, né? Putz, isso aqui foi sensacional. Vale a pena ressaltar que o palco sonoro dele e o direcionamento dos sons tem uma verticalidade muito boa, tem um direcionamento, tipo, uma projeção de imagem sonora muito boa, e o palco sonoro não é imenso, não é pequeno demais, eu acho que ele é na medida. Ele contribui com a ideia de naturalidade que esse fone tem, e o adaptador de impedância não muda absolutamente nada no palco sonoro. Não aumenta, não reduz, pra mim é a mesma coisa, tá? Mas o que ele faz, na verdade, é que ele dá ênfase pras frequências certas que você quer prestar atenção quando você tá jogando. E eu juro pra vocês, o único motivo que eu acho que eu abri mão disso aqui é que, claramente, o Yang Canon, ele tem um pouco mais de tecnicalidades, porque é um fone muito mais caro. E não só isso, mas eu gosto da maneira que esse adaptador, ele dá mais grave, ele dá mais ênfase, ele dá mais imersão, só que eu percebo que, tipo, eu me deixo carregar por isso, e aí, como consequência, virou uma preferência minha. Por mais que eu fique hiper mega engajado, era uma coisa que eu percebia que também, tipo, nossa, eu me perdi em certos elementos, sabe? Não que ficavam confusos no meio da mix, mas a maneira que eu reagia como pessoa a certos elementos, eu percebi que eu não tinha tanta priorização de certas coisas. Mas o Yang Canon, quando eu usava ele, eu usava que ele tem uns interruptorzinhos pra você modificar como ele soa, né? Tem a maneira que ele tá com menos grave, a maneira neutra e a maneira com mais grave. Eu antes jogava com a maneira neutra. Hoje em dia eu tô jogando com a maneira com mais grave, porque eu percebi que essa ênfase um pouco mais de graves que eu peguei com o Clinical Zero Red foi uma coisa que eu virei e falei, tá, nem tanto o Clinical Zero Red, que é tipo uma coisa mais enfática, mas também nem tanto o Yang Canon sem o interruptor, né, na parte neutra, porque eu acho que um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de soco nos graves, nessas frequências dos passes, foi uma coisa que me ajudou a diferenciar melhor esses elementos da mix. Então, cara, se você for um cara que, tipo, ouve o que eu tô falando e fala, mano, isso não me incomoda, isso não me incomodaria, esse fone de ouvido aqui é sensacional, e eu arrisco dizer que vai ser, tipo, um dos últimos, se não o último fone de ouvido, o último IEM que você vai ter que comprar. Obviamente, talvez essa recomendação minha mude, porque estamos vendo aí no horizonte, até mesmo o vídeo do Léo do Mind Headphone, ele falou sobre isso, né? Ele conversou com o Clinical, e o Clinical vai fazer o Clinical Zero Blue 2, que vai usar a mesma coisa dos drivers que reduz a distorção que tem no Zero Red, só que ao mesmo tempo a bitola, né, do speaker, né, a bitola do
do nozzle, que a gente chama, ele vai ser mais curto e menos largo. E pode ser um quesito de conforto legal. E vai tornar ele numa compra muito interessante. Mas aí vai acontecendo essas aprimorações e o Clinical já falou, beleza, eu crio o Zero Blue 2, melhoro, pego o que eu melhorei no Zero Red e melhoro mais um pouco. Aí se tiver o Zero Red 2, ele vai pegar o que ele melhorou no Zero Blue 2 e vai melhorar mais ainda. É essa coisa que, tipo, a cada ano vem um Zero diferente do Clinical e cada vez vai melhorando. Mas eu acho que realmente, assim, isso aqui é uma recomendação muito difícil de não fazer. É muito bom. Eu recomendo demais, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, experimentem. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar um usado que caiba no seu orçamento, vale super. Foi uma coisa assim que meus pais foram viajar pra fora e falaram, filho, a gente vai fazer uma compra na Amazon. Aí eu falei, tá, eu tô interessado nessa assinatura sonora pra poder pegar uma referência que todo mundo já usou. E eu falei, bom, como eu sou entusiasta de fone de ouvido, eu queria experimentar. Comprei em dólar, não paguei remessa conforme nem nada, porque meus pais receberam um produto lá nos Estados Unidos. Então, foi muito prático. Chegou aqui, coloquei no ouvido e falei, uou. E isso daqui é só $50? Que loucura. E, tipo, eu preferi ele, as tecnicalidades, a maneira que ele representa o som, preferi em cima do Truhear Exa, que era, tipo, referência entre os entusiastas. Então, cara, esse aqui é um baita de um fone. Com certeza eu não vou me livrar dele. Nem ferrando, isso aqui vai continuar aqui no meu quarto, volta e meia eu volto pra ele. Ou, por exemplo, se eu vou viajar e eu não quero levar o Yang Canon, né, porque é um fone mais caro e tudo mais, eu posso levar isso aqui e se eu tiver querendo fazer uma gameplayzinha no meu laptop, mano, isso aqui vai performar impecavelmente, eu vou estar escutando música, vai ser super empolgante, então é uma recomendação muito forte minha, muito, muito, muito forte, assim, destronou o que eu falava super bem do Moondrop LAN. Esse aqui é o fone de ouvido IEM Budget que eu recomendo pra você que quer jogar e até escutar música. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês na decisão de compra de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, e sem mais delongas eu fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.